a manifestação flopada, né? Que foi... Cuidado falar isso. Ah, Tem não uns pode? bolsonaristas putos com a gente falou que foi flopada porque foi. Claramente foi menor que a de fevereiro. Pelas imagens, quando você compara as de fevereiro e as de agora, muita gente que não tinha a ver com a manifestação. E mesmo assim, foi pelo menos um terço da de fevereiro. Que já não foi grande coisa, a de fevereiro. Foi grande. Essa também foi grande. Mas o pessoal tá bravo. Bem, tudo bem, tudo bem. Mas o meu comentário, eu vou comentar isso assim muito brevemente para depois, enfim, retomar e ouvir a sua opinião. Não tem muito a ver com isso da manifestação ser flopada, não ser flopada, ter gente ou não ter gente. Vocês devem lembrar, algumas pessoas aí que estão no chat talvez se recordem. Manifestação, as coisas vão se resolver. Minha crença seja mais partilhada por boa parte das lideranças do bolsonarismo. As pessoas que foram lá, muitos candidatos, não acho que eles acreditam em nada disso. A meu ver, essas pessoas vão a manifestações simplesmente porque faz parte de ser uma liderança do bolsonarismo, ir a manifestações que são chamadas por uma pauta, enfim, afim ao pensamento bolsonarista, e porque é um palanque eleitoral, né? Uma forma de você aparecer ali. Nós estamos em época de campanha, eleição vai acontecer em menos de um mês, então todo mundo quer a luz do holofote, que é um lugar ao sol, quer fazer o seu discurso, quer gerar máquina digital, né, de propagar discursos das pessoas, e quando elas vão a manifestações, elas crescem mais. Então as lideranças pensam dessa forma, em minha opinião. Quanto ao povo, não. As pessoas que vão às manifestações, estas pessoas têm a crença genuína de que manifestações resolvem alguma coisa por si só. Ou seja, que basta se fazer uma manifestação e haverá uma consequência política. O problema, minha gente, é que não é assim que funciona. Na prática, por quê? Porque nós vemos manifestações ocorrerem em nome do Jair Bolsonaro desde 2019. A primeira grande manifestação chamada pelo Bolsonaro foi... E tudo que se viu depois dessas manifestações, fossem elas grandes, tudo que se viu depois dessas manifestações foi o avanço do sistema político. O sistema político nunca recuou depois de nenhuma dessas manifestações. Nunca houve uma derrota cabal que se pudesse atribuir à manifestação. Ocorreu aqui a manifestação, então nós tivemos uma gigantesca vitória, e essa vitória significou o estancamento do avanço do sistema político, um aumento da liberdade de expressão. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu desde 2019. Então, está havendo várias manifestações e elas não estão obtendo nenhum resultado positivo. Esse é o primeiro ponto. Então, isso mostra muito claramente, isso está mostrando muito claramente, é evidente para todas as pessoas que tenham um mínimo de raciocínio crítico, consigam, enfim, pensar um pouco, que simplesmente fazer uma manifestação não é suficiente para produzir um resultado político. E aqui eu peço uma reflexão um pouco demorada na noção de resultado político. O que é isso, um resultado político? Quando nós fizemos as manifestações, o vínculo direto com um resultado político que se almejava através das manifestações. Então, foi uma manifestação que teve como resultado, como consequência, assustar o sistema político inteiro, especialmente o governo. Então, aquela manifestação precipitou intimidade muito grande. O Junito Paim aí. Não atabalhoados na época do José... Eu acho que foi o José Cardoso que fez... que falou em nome do governo. E assim, o governo estava visivelmente assustado, assombrado por aquilo ali. Quando a gente fez a manifestação do 12 de abril, que foi menor, o propósito era simplesmente manter a energia. A gente tinha dado, ou seja, continuar mobilizando as pessoas. Foi uma manifestação menor, beleza. O que a gente fez em seguida? Bom, percebemos que não era o caminho de fazer outra manifestação, porque realmente havia um em torno da marcha. Chegamos até Brasília, entregamos o pedido de impeachment, começamos outras formas de pressão sobre os deputados, prosseguimos isso, deputados e senadores fazem acampamento, gera um enorme constrangimento do governo, tanto que o governo tentou nos tirar várias vezes, mandou capangas, índios, tem uns índios que invadiram o acampamento com arco e flecha e tal, uma galera do MST também, enfim, foi uma experiência bastante... Outra manifestação
É, e aí depois, no ano seguinte, já em 2016, tem a maior manifestação de todas, com 3 milhões de pessoas e tal. E em todo esse processo, a gente ia acompanhando o resultado, a gente mudava a natureza do ato, mudava o caráter do ato, ia para o outro caminho, fazia... As manifestações são uma forma poderosa de atingir um certo objetivo político. E elas de fato eram, mas elas eram porque estava associada às manifestações... Havia um interesse, esse interesse, depois ele se manifestou, ele se expressou, né, definitivamente, um interesse por parte dos outros partidos de tirar o PT. O PT era um governo muito impopular, a Dilma era muito impopular, ela tinha vários inimigos internos. A uma certa altura do processo, o Michel Temer passou a estar interessado em assumir, era claro que havia essa visão. O PSDB, que inicialmente meio que forçado pelas ruas a aceitar o impeachment, porque era o impeachment que a gente vendia como a grande solução para um impasse político sério, com o objetivo de alcançar os seus resultados. Esse é o ponto. Mas depois eu queria voltar. Foi embora? É você. E aí, o que você acha? Bom, eu falei, mas... E a tua opinião? Eu concordo completamente com você. Você tem que ser mais dialético. Vai botando mais elementos. Veja bem! Verdade, é menor. Eles não têm um propósito, eles não têm o que fazer depois. De deputados? Impeachment, né? Na verdade, os deputados. 143 assinaturas de deputados para pedir... Nem o senador pediu impeachment. Coisa para enganar. É só para mostrar que eles estão fazendo alguma coisa quando, na verdade, eles nem querem. A gente já sabe a desculpa que eles vão dar. Na verdade, não é bom fazer um impeachment. Tudo isso... professor, você já falou tudo, eu não tenho muita coisa que colocar. Eu só acho interessante algumas coisas que aconteceram nessa manifestação que me deixaram... No final, a manifestação sobre Moraes. Sim. Uma briga entre o carinha que eu fiz um react desse cara, né? Falei... Não só. O Superman, o Marco Antônio, né? Marco Antônio Costa. E o Malafaia e mais uma galera aí. O Junito, inclusive, foi um cara importantíssimo de descobrir quem é que era o cara responsável pelo xingo lá. Professor, em fevereiro, o dia posterior à manifestação, houve um ataque em massa ao MBL. Manifestação passada. Então, o motivo da manifestação se perdeu ali. Hoje, um dia após a manifestação, o principal motivo sobre caminhão de som que teve lá. Foi o que mais teve nas redes sociais hoje, mais do que o pedido de impeachment ao Moraes. Então, vai para algum lugar isso? O Moraes está assustado com isso, professor? Você acha que o Moraes está como agora? Ele está se sentindo assustado? Eu acabei de ver aqui Alan dos Santos anunciando que assustadíssimo. Que ele está nesse momento, segundo a fonte, Alan dos Santos está se encontrando com nomes do governo de São Paulo. Assim não dá para atribuir nenhuma credibilidade a essas pessoas, porque elas vivem a estrutura do marketing digital delas, porque no fundo elas são marqueteiros digitais, é isso que elas são. A estrutura do marketing digital exige que elas fiquem criando esses factórios para manter as pessoas energizadas. E com isso elas fazerem lives grandes e ganharem dinheiro, enfim, são uma máquina para gente. É o seguinte, minha gente, e aí tem uma impeachment. Havia um concerto, né, uma orquestração entre forças políticas muito bem estabelecidas no Brasil, que a certa altura do campeonato, ou seja, a certa altura do processo de tirar a Dilma ali do poder. Quem eram esses atores políticos? O nome do MBL e dos demais movimentos, eu lembro disso, porque esses políticos tarimbados, que conhecem a dinâmica do parlamento, que sabem negociar, que sabem se articular, que sabem conversar, sequência, uma orquestração interna de partidos com gente que pensava e gente que tinha articulação política, tinha capacidade política, e tem capacidade política. Muitas das pessoas ainda estão lá dando cartas no parlamento brasileiro. O que acontece com o Bolsonaro? São algumas manifestações bem grandes, mas eles não têm as pessoas capazes de transformar essa energia em ato político. Por quê? Porque essas pessoas não têm know-how, elas não têm o traquejo, elas não sabem como a coisa funciona, elas têm medo. Então nós estamos falando de representantes no parlamento que são simultaneamente covardes e inábeis. Então são pessoas sem muita habilidade e também com muito medo. E
mais do que isso também, né? Então, outro fator. A correlação de forças hoje é muito desfavorável. Muito desfavorável. Por quê? Porque o STF e o status quo, o alto clero político, eles se restabeleceram no poder do Brasil através do próprio Lula. Então, hoje a gente está falando de uma corrente que é completamente contra-majoritária, que é completamente oposta à estrutura mais pesada do parlamento. Então, eles simplesmente não conseguem fazer nada. Eles são inábeis, são covardes e estão numa situação de uma correlação muito desfavorável de poder. E isso significa dizer o quê? Isso significa que nós podemos ter mais uma manifestação, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, mais 20 manifestações que sejam. Manifestações 5 vezes maiores do que essa, 10 vezes maiores do que essa, 20 vezes maiores do que essa, 50 vezes maiores que essa. Poderiam botar 3 milhões de pessoas no Brasil. E ainda assim disso não resultaria um único avanço para pauta nenhuma da direita. Porque para haver avanço da pauta direita, a única maneira é que haja um trabalho político muito forte a partir das manifestações. E esse trabalho não vai acontecer. Ponto final. Não vai acontecer. Eu acho que nem com isso. Eu acho que nem com isso funciona mais hoje em dia, tá, professor? Se tivesse um gênio da política lá agora, ele não conseguiria usar as manifestações para fazer qualquer mudança pelo simples motivo. As manifestações foram tão banalizadas, que até os inimigos, os alvos dessas manifestações já entenderam que não faz sentido algum eles ficarem assustados com essas manifestações, porque o público é uma bolha. É a bolha bolsonarista que vai nessas manifestações, são pessoas mais velhas. Eles não têm medo, não são pessoas que votam nele. Ah, Pacheco, assina isso, senão a gente não vai votar em você. Tipo, vocês não votam em mim. Meu público tá lá, sei lá de que estado que ele é. Que estado que ele é? Do norte, né? Se não me engano. Não sei. O centro-oeste, não sei. Sei lá, eu tenho fundo partidário, mas dá pra emenda pra lá, é assim que eu vou me eleger. Os deputados do Centrão se elegem com emenda, eles elegem da forma antiga de fazer política, eles não se preocupam mais com as manifestações. Ninguém liga mais. Se fosse contra a gente essa manifestação, você ia ligar? Não, porque a gente tá no... o público se separou demais. Mas eu acho que tem coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode fazer uma campanha permanente. É de Minas? Não, olha só, você pode fazer uma campanha permanente de pressão nos senadores, nos deputados, por qualquer pauta que você queira. Ao invés de fazer uma manifestação, você pode fazer uma campanha permanente de pressão. Só pode ficar infernizando essas pessoas. E isso é uma coisa que dá pra fazer, que eles não fazem. De maneira organizada, eles não fazem de maneira organizada. Mas isso dá voto? Segunda coisa, isso dá a liberdade que eles querem, né? Segunda, porque assim, vamos combinar, a liberdade de fazer política digital no Brasil está seriamente ameaçada, muito ameaçada. O Alexandre de Moraes derrubou uma rede social inteira, que é o Twitter. A rede social não voltou até agora. A gente comentava isso lá no passado. Ah, será que ele vai derrubar? Será que ele não vai derrubar? E aí o que vai acontecer? Eu achava que ele ia derrubar. Eu achava que ele não ia derrubar. Pois é, ele derrubou. E derrubou, e aí? Mas a pergunta é, tá, ele derrubou, e aí? O que tá rolando? Ficou derrubado. Mas esse é o problema. Derrubou e ficou derrubado. E fim de conversa, e acabou. Então, assim, a situação real é, ele derrubou uma rede social inteira, que afeta a vida de milhões e milhões de brasileiros, e não houve reação nenhuma. Uma outra coisa que os bolsonaristas poderiam fazer, eles poderiam procurar todos os grupos de pessoas interessadas em fazer o Twitter retornar, por exemplo. Conversar com todos eles, fazer uma lista extensa que iria desde comentaristas de futebol até artistas, enfim, que não fossem explicitamente de esquerda, óbvio. Pegar todas as franjas de artistas que não fossem de esquerda, comentaristas de futebol, gente do esporte, fã-clubes, etc, etc. Conversar com essas pessoas de alguma maneira. Receber um monte de representantes, buscar... esses caras têm vários assessores. Imagina o seguinte, existem algumas dezenas de deputados bolsonaristas e vários senadores bolsonaristas. Se essas pessoas, junto com as suas equipes, que são equipes grandes, até porque eles não seguem nenhuma ideia de parcimônia em recursos, nem nada disso. Eles têm equipes grandes. Se você fizesse uma força-tarefa organizada de pessoas para levantar
os contatos de todo mundo que foi prejudicado no Twitter e você recebesse essas pessoas, você desse um jeito de receber as pessoas, paga passagem para todo mundo para ir para Brasília e tal, faz um grande encontro, cria uma frente dos deputados pela liberdade de expressão. E essas coisas são possíveis, cara. Frente dos deputados pela liberdade de expressão, aí cria lá uma instituição formal, aí reúne uma caralhada de representantes de tudo que é coisa que foram prejudicados no Twitter. E aí gera em torno disso um fato público, um rebuliço. Os jornais iam ter que noticiar. Os jornais iriam noticiar. Ia ser muita gente importante, muita gente relevante na sociedade, junto, falando pela importância do Twitter, de ter o Twitter de volta. Isso geraria um fato político. Isso geraria um constrangimento no STF e tudo mais. Até porque, detalhe, uma ação dessa transcenderia os limites do bolsonarismo. Não seria mais, os adeptos do Jair Bolsonaro. Não. São pessoas aqui da sociedade civil que vieram até nós aqui como representantes da população brasileira, deputados e senadores, estamos ouvindo essas pessoas. Isso daria um rebuliço. Ninguém fez. Entendeu? Tem alguém que está organizando isso lá? Tem alguém que está... Me diga, Juninho, tem alguém que está organizando isso? Não está. Então ninguém está fazendo nada. A real é o seguinte, esses caras não têm a menor ideia do que estão fazendo, eles não querem fazer, são preguiçosos e não vão fazer nada. E isso me deixa extremamente angustiado, porque eu vejo o seguinte, a liberdade do fazer político é uma coisa que concerne, ela diz respeito a todos nós. Todo mundo que usa rede social para fazer política, e o MBL está incluído nisso, está tendo a sua ação limitada. Isso é um fato. A nossa ação está sendo limitada. Antes nós tínhamos o Twitter, agora nós não temos o Twitter. Beleza, a gente vai encontrar meios de contornar, vamos encontrar meios de contornar. Mas os meios de contornar, eles vão ficando menores, porque você está limitando mais. E a sociedade não está reagindo. E os representantes eleitos também não estão reagindo. Então é preocupante a situação, porque a gente vai vendo a nossa liberdade diminuir, ao mesmo tempo que as coisas elementares a serem feitas não são feitas por ninguém. Essa é real. Professor, mas assim... Eles só votaram em idiota, só tem idiota. Os bolsonaristas só votam em Carlos Zambellis e Zé Trovões e esse tipo de coisa, que é o que também. E eles que criaram esse problema, em primeiro lugar, foram eles que criaram essa situação, essa história de golpe aqui, não sei o que. Eles que criaram, e ataque, e fazer gabinete para ficar atacando, assassinando reputação. O piloto de teste está fazendo uma pergunta aqui. Por que o MBL não faz, então? Duas razões pelas quais a gente não faz. A primeira é porque nós somos muito pequenos. Hoje a gente tem um deputado federal, que é o Kim Kataguiri, só. Então, assim, uma operação desse peso exigiria uma frente pela liberdade de expressão, exigiria uma coisa muito poderosa. Aí você pode dizer, mas o Kim Kataguiri poderia liderar isso? Dificilmente, cara, porque ele ia ser ele, Kim Kataguiri, a liderar os deputados bolsonaristas? Não iria, os deputados não iam consentir nisso. Então, eles próprios que representam o campo majoritário da direita é que tem que fazer. Essa é a primeira razão. A segunda razão é, se a gente tomasse para si esta tarefa, e eu acho que seria muito nobre da nossa parte tomar para si essa tarefa, o que ia rolar nós íamos ficar isolados numa batalha muito dura, com um deputado federal apenas, com um partido em formação, que está na atualidade, submetido ao crivo de um tribunal eleitoral que tem a mesma composição do STF na prática, são vários ministros do STF que estão ao mesmo tempo no tribunal eleitoral, numa situação toda complicada, isso sem falar que também seria impossível para o MBL delimitar a estratégia a ser seguida. Por quê? Porque os caras não iriam nos ouvir. Eles não iam fazer o que a gente está dizendo. Eles não iam seguir a nossa dianteira. Não, vamos por esse caminho. Agora, não há como fazer isso. O único jeito de você fazer isso, minha gente, é se houver diálogo com a direita. Mas não há diálogo na direita. Por que não há diálogo na direita? Porque todas as pessoas se odeiam. Todas elas querem a morte umas das outras. Né? Elas não se gostam. Então, assim, você tem o bolsonarismo, odeia o MBL é minúsculo em comparação com o Bolsonaro. Então não há como fazer isso, cara. Simplesmente não há como fazer. Quem tem que fazer isso é o bolsonarismo. Evidentemente é o bolsonarismo. Eles têm a força principal. Mas eles não fazem. E a ideia que eu levantei aqui foi um insight que eu tive agora. Sabe? Eu acabei de pensar.
Porra, se você junta uma galera pra ficar pensando soluções, pensando estratégias, sai umas 20 estratégias num pedaço de papel. E aí você vai riscando aqui, essa aqui funciona, essa não funciona, essa dá pra fazer agora dá pra implementar daqui a uma semana. Aí você vai montando estratégia, fazendo isso. E tentando fazer o quê? Tentando esgotar os meios, os caminhos para resolver o problema. Mas, na real, ninguém vai resolver o problema. A liberdade de expressão da direita brasileira, ela já está acabando e ela vai acabar. E é isso, assim, ela vai acabar e eu não duvido nada. Eu não quero... Lá vem eu, a ave do mau agouro, chega novamente. Está voando o corvo sinistro. Então, vou dizer uma coisa sinistra aqui, bem típica das minhas previsões sinistras. Não é nada impossível, que se estabeleça no Brasil, não agora nessa eleição, mas na próxima, uma regra que impede a utilização de redes sociais no período eleitoral. Ou um pouco antes do período eleitoral, indo até o período eleitoral. Não é impossível. Isso pode acontecer. E aí, sabe o que isso aconteceria? Sabe o que isso acarretaria? Isso acarretaria na impossibilidade de campanhas digitais. Ponto. Isso significaria que toda a direita, que depende de campanha digital, porque ela toda é hiperdependente disso aqui, do celular, ia ficar a ver navios, inclusive MBL. Olha, isso é impossível? Não é nada impossível. Por que seria impossível? Nada impossível aqui não. Isso tudo porque essa direita que existe hoje, direita bolsonarista, ela saiu perdedora no processo, professor. Então isso vai acontecer e talvez essa direita mereça que aconteça isso. Mas aí incide na gente também, né? É que vai atingir todo mundo. Mas é que as pessoas ainda estão confiando nas mesmas... Eles estão errando desde 2018. As pessoas estão confiando nas mesmas pessoas que criaram isso, que criaram toda essa situação e não conseguem sair dessa situação e só pioram essa situação. Essas mesmas pessoas continuam sendo o líder do processo de resistência a isso. O que isso vai acontecer? Enquanto não acabar tudo, eles não vão parar. E a gente vai sofrer também, porque a gente é pequeno. É isso aí. É isso. Desculpa, eu acho que é isso. Eu acho que só vai piorar agora a situação. Eu acho que o fim do X é só o começo. Mas vai piorar como, Junito? O que ele vai fazer? Não tem nada que a gente possa... É muito simples. É muito simples, Draxas. Vamos ser imaginativos. O que ele vai fazer? Então vamos lá, vamos ser imaginativos.